Até hoje, a Bíblia Sagrada é tida como um dos livros mais misteriosos, por motivos de interpretação, linguagem, tradução, entre outros fatores que muitas vezes dificultam o entendimento de suas palavras. Sem contar relatos de alterações e até mesmo de algumas escrituras que foram censuradas. Entre esses mistérios, um dos que tem chamado a atenção de muitas pessoas nos últimos tempos é a numerologia. Mas teria a Bíblia algum significado numerológico nas entrelinhas? É possível que números possam de fato influenciar nossas vidas? Fique comigo que irei te contar os detalhes. Para quem não sabe, a numerologia foi sistematizada com base no alfabeto hebraico, através de um processo chamado gematria, onde existe uma correspondência de significados entre letras e números. Processo similar ao dos números romanos, aqueles números em forma de letra que aprendemos na escola. Porém, a gematria é um método cabalístico usado especificamente para o hebraico. Sua grafia não é usada simplesmente para a escrita de números e palavras. Cada um dos 22 símbolos que compõem o alfabeto carrega um significado muito profundo. Para que o significado do alfabeto hebraico tivesse algum significado correspondente ao nosso tradicional alfabeto romano, foi preciso passar por um processo cuidadoso de transliteração do hebraico para o romano, e assim foi criada a tabela que vocês estão visualizando nesse momento. Logo no início da tabela, temos a letra Aleph, correspondente ao número 1, e também correspondente à nossa letra A. Feita a transliteração, podemos usar apenas essa tabela, onde as letras e sinais que usamos correspondem aos números, formando assim o nosso sistema numerológico. Vamos criar um pequeno exemplo para que tudo possa fazer sentido para você na próxima parte do tema. Usando como exemplo o nome Maria das Graças, temos a letra M igual a 4, A igual 1, R igual 2, I igual 1, A igual 1, D igual 4, A igual 1, S igual 3, G igual 3, R igual 2, A igual 1, cedilha igual 6, A igual 1, S igual 3. Se somarmos todos esses números, chegaremos ao número 33. Na numerologia, fazemos um processo chamado redução, somando os algarismos do resultado para obter apenas um número. Maria das Graças igual 33. Assim, somamos 3 mais 3 igual 6. Assim, Maria das Graças igual a 6. Existem algumas exceções quando o resultado é 11 ou 22, considerados números mestres, mas não será o caso no momento. A ideia seria apenas que vocês entendessem o cálculo básico. Mas o que todo esse cálculo numérico tem a ver com a Bíblia Sagrada? É o que irei te contar na sequência. Entendendo o processo de conversão, vamos falar sobre alguns exemplos encontrados na Bíblia com seus significados. O primeiro deles se trata de Gênesis, capítulo 17, versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Seguindo a tabela, o nome Abrão possui os números 1, 2, 2, 4 e 7. Que somados obtêm o número 16, que somados novamente para reduzir, temos o número 7. O número 7 é o primeiro número considerado espiritualista na numerologia. Ele carrega a vibração do conhecimento. O 7 é visto como um número que interliga o plano material do espiritual e tem grande relação com Abrão. Porém, o número 7 também carrega a introspecção. Muitas vezes se relaciona com aqueles que mais ouvem do que fala, e não era bem algo que sintonizava com a grande missão que ele tinha pela frente. Segundo as Escrituras, o próprio Deus mudou seu nome para Abraão, ganhando mais uma letra A em seu nome, ou melhor dizendo, ganhando o número 1. Assim, o seu número total foi para 17, que reduzindo, ele se tornou o número 8. O número 8 carrega a vibração do poder e da justiça, muito relacionado a pessoas que possuem cargos de grande responsabilidade e que envolve várias pessoas. O exemplo de Abrão ou Abraão não para por aí. Gênesis capítulo 17, versículo 15 diz o seguinte: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara
será o seu nome. O nome Sarai contém os números 3, 1, 2, 1, 1, que é igual a 8, número que mencionamos acima relacionado ao poder e justiça. Número muito forte para uma mulher naquela época, até por questões culturais. Assim, quando se tornou Sara, seus números passaram a ser 3, 1, 2, 1, que é igual a 7. Assim, Sara passou a vibrar o número 7, fazendo um papel mais introspectivo, porém com muita sabedoria. Nos dias de hoje, esse processo de mudança de nome é chamado pela numerologia de assinatura. Não se trata apenas de como a pessoa escreve seu nome, como uma rúbrica, por exemplo. Se trata da vibração que o nome carrega. A forma que a pessoa é chamada em muitos aspectos vibra mais do que o próprio nome de registro. Isso serve inclusive para os nomes artísticos, apelidos, marca de empresa, entre outros. Temos vários exemplos para citar sobre a Bíblia, inclusive sobre os apóstolos, mas esse pode ser um tema para outro vídeo. Outra curiosidade bem relevante é que a Torá, o livro sagrado dos judeus, foi todo escrito com o alfabeto hebraico. A Torá se trata dos 5 primeiros livros contidos na Bíblia Sagrada, entre eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também conhecidos como Pentateuco. Mas afinal de contas, pode a numerologia nos influenciar ainda nos dias de hoje? É o que veremos na sequência. Desde sempre, os números carregam suas vibrações e sempre terá influência sobre nós. E através de um bom numerólogo, é possível entender essas influências em diversos aspectos da nossa vida, encontrados não só em nosso nome, mas também em nossa data de nascimento. Porém, pode surgir uma questão que poderia levar essa ideia a uma contradição. Como pode existir o livre-arbítrio, sendo que viemos ao mundo carregando essas vibrações? O fato é que não somos o que somos por causa dos números, mas eles apenas demonstram aquilo que já viemos ser. Ficou confuso? Vou fazer 2 perguntas para que você possa refletir e entender melhor. Já pensou que você nasceu exatamente no dia em que deveria nascer? Mesmo com o médico tendo a previsão, por algum motivo alguns nascem antes do previsto, alguns depois, mas através de uma visão além, todos nascem exatamente no dia em que deveria nascer. Para completar essa ideia, tenho outra questão para sua reflexão. Já parou para pensar que o seu nome foi intuído pelos seus pais? Algo dentro de cada mãe ou cada pai os inspira para darem o nome aos seus filhos, a ponto de que é difícil imaginar a pessoa com outro nome depois de formada sua personalidade. Emmanuel fala sobre essa ideia através da psicografia de Chico Xavier no livro O Consolador. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em face de nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos santificado o coração para Deus, sendo justo, nesse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém, os homens não foram criados para os números. Então, as influências numéricas servem como um guia, nos mostrando tendências sobre nossa essência, ciclos, aprendizados a fazer, entre outros. Com isso, os números servem como um guia, uma grande ferramenta de autoconhecimento, tirando a ideia de que seja algo para trazer sorte ou até mesmo nos mostrar o futuro. Mas e você? O que você pensa a respeito disso? Faz sentido para você a relação da Bíblia com a numerologia? Você já passou por alguma experiência interessante que envolva números? Fique à vontade para deixar sua opinião, tá bom? Não deixe de conferir aqui abaixo na descrição os extras que eu deixei para vocês. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui no Fatos e Crenças. Até mais!